O rádio já estava ligado antes mesmo de eu entrar na casa. E isso não fazia sentido nenhum. Porque eu mesmo tinha desligado ele no dia anterior. Eu parei na porta, sem coragem de dar o primeiro passo. O chiado vinha de dentro, contínuo, pesado, ocupando o silêncio da fazenda inteira como se fosse alto demais para um rádio tão velho. Aquilo não era só estranho. Era errado. A sede antiga ficava afastada da casa principal. Ninguém usava aquele lugar há anos. A energia ali era fraca, instável, às vezes nem funcionava direito. E mesmo assim, o rádio estava ligado. Eu fiquei alguns segundos parado, olhando para dentro, tentando entender se aquilo era só coisa da minha cabeça. O chiado mudou. Não parou. Mas mudou. Como se tivesse percebido que eu estava ali. Aquilo foi o suficiente para me fazer entrar. O chão de madeira rangeu no meu primeiro passo. O ar lá dentro era mais frio que o normal, pesado, parado. Cheiro de coisa antiga, de lugar fechado há tempo demais. O rádio estava no mesmo lugar de sempre. Em cima da mesa. Antena torta. Luz fraca acesa. Chiando. Eu me aproximei devagar. E então o chiado diminuiu sozinho. Como se estivesse abrindo espaço. E no meio dele veio uma voz. Baixa. Arrastada. Você voltou. Meu corpo travou na hora. Aquilo não parecia interferência. Interferência não fala assim. Eu fiquei parado, olhando pro rádio, esperando alguma explicação lógica aparecer. Não veio. A voz sumiu. O chiado voltou ao normal. Eu respirei fundo, passei a mão no rosto e tentei racionalizar. Devia ser frequência cruzada. Rádio antigo pega sinal de longe, mistura voz, dá essas coisas. Tinha que ser isso. Eu estendi a mão e desliguei o rádio. O som cortou na hora. Silêncio absoluto. Eu fiquei ali ainda alguns segundos, encarando. Nada aconteceu. Então eu virei as costas e saí da casa. Do lado de fora, tudo parecia normal. O vento leve passando pelo campo. O céu escurecendo devagar. Som distante de algum animal. Mas aquela sensação não saiu. Aquilo não tinha sido só um som. Eu sabia disso. Naquela noite, eu tentei ignorar. Jantei sem prestar atenção, mexi no celular, tentei distrair a cabeça de qualquer jeito. Mas a lembrança da voz não saía. Você voltou. Voltei de onde? Eu sempre estive ali. Ou pelo menos, era o que eu achava. Quando fui deitar, já estava com aquela sensação estranha no peito. Não era medo direto. Era pior. Era dúvida. Eu apaguei a luz e fiquei olhando pro teto. Silêncio total. Até que ouvi um estalo. Lá fora. Eu ignorei. Depois outro. Madeira. Na direção da sede antiga. Eu virei o rosto lentamente para a janela. Fiquei alguns segundos olhando pro escuro. Nada. Então levantei. Sem pensar muito. Saí do quarto, atravessei a casa em silêncio e abri a porta. O ar da noite estava frio. Parado. E então eu vi. Lá longe. Na direção da sede antiga. Uma luz fraca piscando pela janela. Eu tinha certeza que não tinha deixado nada ligado lá. E o rádio? Eu tinha desligado. Mas mesmo de longe, eu conseguia ouvir o chiado. De novo. Só que agora, mais alto. Muito mais alto. Como se não estivesse só dentro da casa, mas espalhado pela fazenda inteira. Eu fiquei parado no meio do pátio, sem conseguir me mexer. E então, no meio do chiado, a voz voltou. Dessa vez mais clara. Mais próxima. Não devia ter voltado. Meu estômago gelou. Por que dessa vez? Não parecia que vinha do rádio. Parecia que vinha de fora.
Eu continuei parado no meio do pátio por mais tempo do que deveria. Aquela voz não soou como algo distante. Não parecia um som carregado pelo vento, nem algo preso dentro da casa antiga. Era próxima. Próxima demais. Por alguns segundos, eu não consegui me mexer. O chiado continuava, preenchendo tudo, como se estivesse no ar, vibrando ao redor de mim. Não vinha só da sede antiga. Era como se estivesse espalhado pela fazenda inteira, grudado nas paredes, no chão, no próprio silêncio. Eu respirei fundo, tentando forçar alguma lógica naquilo. Não consegui. Mas uma coisa eu sabia. Ficar parado ali não ia resolver nada. Comecei a andar em direção à sede antiga outra vez. Mais devagar do que antes. Mais atento. Cada passo parecia fazer barulho demais, mesmo no chão de terra. Quanto mais eu me aproximava, mais o som mudava. O chiado não era mais contínuo. Tinha falhas. Cortes. E no meio deles, fragmentos. Como vozes quebradas tentando se formar. Palavras soltas. Incompletas. Algumas pareciam perto, outras distantes demais para entender. Eu parei por um momento antes da porta. Fiquei olhando para a madeira escura, sentindo aquele desconforto subir de novo. Na noite anterior, eu tinha saído dali sem pensar duas vezes. Agora, eu estava voltando por escolha. Isso não parecia uma boa ideia. Mas alguma coisa me puxava. Uma necessidade de entender o que estava acontecendo ali. Eu segurei a maçaneta. Ela estava fria. Mais fria do que deveria estar. Fiquei alguns segundos parado, com a mão nela, sentindo aquele frio estranho. Então empurrei a porta. Assim que ela abriu, o chiado cortou completamente. Silêncio total. Imediato. Brusco. Aquilo foi pior do que o som. Porque não foi natural. Foi como se algo tivesse desligado tudo no exato momento em que eu entrei. Eu dei um passo para dentro. Depois outro. O chão rangeu alto sob meus pés. O ar ali dentro parecia mais pesado do que antes. Mais denso, como se fosse mais difícil de respirar. A luz do rádio ainda estava acesa. Fraca. Piscando. Mas ele não fazia som nenhum. Nem um mínimo chiado. Nada. Eu me aproximei devagar, sentindo meu coração bater mais forte a cada passo. Aquilo não era normal. Nada daquilo era. Eu estendi a mão e tentei mexer no botão. Nada aconteceu. Nem volume. Nem desligou. Nem respondeu. Era como se estivesse morto. Mesmo estando ligado. Eu dei um passo para trás. E foi aí que ouvi um som seco. Atrás de mim. Como madeira sendo pressionada devagar. Eu virei rápido. Nada. A sala estava vazia. Do jeito que eu tinha deixado. Mas tinha algo errado. Demorei um segundo para perceber o que era. A porta. Eu tinha deixado ela aberta. Eu tinha certeza disso. Agora. Ela estava fechada. Sem barulho. Sem eu perceber. Só, fechada. Meu corpo inteiro ficou tenso na hora. Eu caminhei devagar até ela. Cada passo pesado. Cauteloso. Coloquei a mão na maçaneta. Girei. Trancada. Na mesma hora, um frio subiu pelo meu corpo inteiro. Eu puxei com força. Nada. Tentei de novo. Mais forte. A madeira nem mexeu. Foi então que o rádio explodiu em chiado. Alto. Violento. Tão alto que eu me virei na mesma hora, quase no reflexo. A luz piscava descontrolada agora. E dessa vez, a voz não veio baixa. Nem distorcida. Veio clara. Direta. Como se estivesse na sala comigo. Você voltou mesmo. Eu congelei. Não consegui me mexer. A voz continuou. Sem pressa. Ele também voltou. Um silêncio curto.
pesado. E então? E achou que conseguia sair. Meu estômago virou. Minha respiração ficou curta. O rádio estalou. A luz apagou. E o silêncio voltou. Na mesma hora, eu ouvi, atrás de mim, um leve arrastar. Muito próximo. Perto demais. Como se algo estivesse se movendo no chão. Dentro da sala. Comigo. Eu não virei na hora. Não concedi. Meu corpo simplesmente travou. Mas o som continuou. Lento. Pesado. Arrastado. E parou. Exatamente atrás de mim. Eu senti. Mesmo sem ver. Tinha alguma coisa ali. Muito perto. Eu girei a maçaneta de novo. Dessa vez, sem pensar. Ela abriu. Na mesma hora. Sem resistência. Eu não olhei para trás. Saí da casa rápido. O ar da noite bateu no meu rosto, frio, mas ainda assim parecia mais leve do que lá dentro. Eu só parei quando já estava longe o suficiente. Respiração pesada. Coração acelerado. Tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mas no fundo, eu já sabia. Aquilo não era só um rádio. E eu não estava mais sozinho naquela fazenda. Eu não voltei para a casa principal imediatamente. Fiquei parado por um tempo no escuro, tentando controlar a respiração e fazer o coração desacelerar. Minhas mãos ainda estavam tremendo, e a sensação de que tinha algo atrás de mim não passava, mesmo estando longe da sede antiga. Olhei para trás mais de uma vez. Nada. A casa estava lá, quieta, completamente apagada agora. Como se nada tivesse acontecido. Como se aquele som, aquela voz, tudo tivesse sido coisa da minha cabeça. Mas não tinha sido. Eu sabia disso. O problema é que saber não ajudava em nada. Eu ainda não entendia o que estava acontecendo. E quanto mais eu pensava, pior ficava. Porque uma coisa começava a ficar clara. Aquilo estava respondendo. Não era só um som aleatório. Não era interferência. Tinha reação. Tinha resposta. E isso significava uma coisa só. Tinha alguma coisa ali. Alguma coisa que percebia quando eu entrava. Quando eu saía. Quando eu estava perto. Eu passei a mão no rosto e respirei fundo mais uma vez. Ir embora e fingir que nada estava acontecendo parecia a melhor opção. Mas eu sabia que não ia conseguir. Não depois do que eu tinha ouvido. Não depois do que eu senti. Se tinha algo naquela casa, eu precisava entender o que era. Mesmo que isso fosse uma péssima ideia. Voltei para a casa principal, mas não consegui descansar de verdade. Fiquei andando de um lado para o outro, tentando organizar a cabeça, mas tudo só levava para a mesma pergunta. Quem entrou ali e nunca saiu? E por quê? Quando começou a clarear, eu já estava acordado. Nem tentei dormir mais. Peguei uma lanterna, o celular e decidi voltar lá. Dessa vez durante o dia. Se tinha alguma coisa estranha, eu ia ver melhor com luz. O sol ainda estava baixo quando eu cheguei na sede antiga. Diferente da noite, tudo parecia mais normal. Calmo. Quase tranquilo. Até demais. Eu parei na frente da porta por alguns segundos. Observando. Nenhum som. Nenhuma luz. Nada. Empurrei a porta. Ela abriu fácil. Sem resistência. O interior estava silencioso. Parado. O rádio estava lá. Desligado. Sem nenhuma luz. Sem sinal de que tinha sido ligado durante a noite. Aquilo me deu um desconforto estranho. Como se tudo tivesse sido resetado. Como se a casa estivesse fingindo normalidade. Eu entrei devagar. O chão rangeu do mesmo jeito. O ar ainda era pesado. Mas tinha algo diferente. Demorei alguns segundos para perceber. E quando percebi, meu estômago virou. O chão,
Perto da mesa. Tinha marcas. Riscos na madeira. Eu tinha certeza absoluta que aquilo não estava ali antes. Eu me aproximei devagar e me abaixei. Passei a mão por cima. E senti. As marcas eram fundas. Feitas com força. E não eram aleatórias. Tinham direção. Começavam perto da parede. E vinham sendo arrastadas até a mesa. Como se alguém tivesse sido puxado. Ou tivesse tentado se arrastar até ali. Meu coração começou a acelerar de novo. Eu segui as marcas com o olhar. Elas paravam bem perto do rádio. Simplesmente paravam. Como se dali não tivesse mais continuação. Eu me levantei devagar. O silêncio da casa parecia mais pesado agora. Mais fechado. Eu olhei ao redor, tentando encontrar mais alguma coisa. E encontrei. Na parede lateral. Quase escondido pela sujeira e pelo tempo. Tinha mais marcas. Só que essas eram diferentes. Não eram arranhões. Eram letras. Eu me aproximei mais. A luz da lanterna iluminou melhor. E eu senti um frio subir pela espinha. Era uma frase. Escrita várias vezes. Repetida. Uma em cima da outra. Algumas quase apagadas. Outras mais fortes. Como se tivessem sido feitas em momentos diferentes. Eu me aproximei ainda mais. Lendo devagar. Não era para plantar aqui. Eu parei. Fiquei olhando aquilo por vários segundos. Sem me mexer. Sem pensar. Só olhando. Porque aquilo não era só um aviso. Era desespero. Dava para ver na forma como estava escrito. Na pressão das marcas. Na repetição. Aquilo foi alguém tentando deixar um aviso. Para qualquer um que entrasse ali depois. Para mim. Meu coração estava acelerado de novo. Mas agora tinha algo a mais. Não era só medo. Era compreensão. Aquilo já tinha acontecido antes. Eu não era o primeiro. E o pior. Provavelmente não era o último. Eu dei um passo para trás. E foi aí que percebi uma coisa que fez tudo piorar. Tinha uma frase ali. Que não estava repetida. Só uma vez. Separada das outras. Mais recente. Muito mais recente. A madeira ainda clara. Como se tivesse sido riscada há pouco tempo. Eu aproximei a luz devagar. E li. Você também entrou. Meu corpo inteiro gelou. Porque eu tinha certeza absoluta. Que aquilo não estava ali quando eu entrei. Eu fiquei parado encarando aquela frase. Você também entrou. Meu cérebro tentou negar na hora. Não fazia sentido. Eu tinha acabado de olhar aquela parede. Tinha lido as outras frases. Aquilo não estava ali antes. Mas agora estava. Claro. Fundo. Recente. Como se tivesse sido feito segundos atrás. Eu senti um peso no peito, como se o ar tivesse ficado mais denso de repente. Minha respiração ficou mais curta, mais difícil. Não era só medo. Era certeza de que eu não estava sozinho ali dentro. E pior do que isso. Era a sensação de que aquilo sabia que eu estava ali. Eu dei um passo para trás, ainda olhando para a parede. Outro. Sem virar as costas. Sem perder aquela frase de vista. Meu instinto gritava para sair da casa. Mas meu corpo ainda estava preso ali, tentando entender. Tentando aceitar. E foi nesse momento que eu ouvi. Um som baixo. Tão baixo que, por um segundo, eu achei que era coisa da minha cabeça. Mas não era. Veio de novo. Um risco. Seco. Curto. Como algo raspando na madeira. Eu congelei. O som veio outra vez. Mais claro. Mais perto. Eu abaixei o olhar lentamente. Minha mão tremia levemente segurando o celular. A luz iluminou o chão. E foi aí que eu vi.
Uma linha nova, sendo feita, bem na minha frente. A madeira estava sendo marcada, riscada, sem nada encostando nela. O som que eu ouvia era aquilo acontecendo. Naquele exato momento, meu corpo travou completamente. Eu não consegui me mexer. Só assistir. O risco continuou. Letra por letra. Devagar. Forçando a madeira. Como se algo invisível estivesse escrevendo ali. E então a frase se formou. Você não devia ter voltado. Minha garganta secou na hora. Um frio subiu pela minha espinha. E o silêncio voltou. Pesado. Absoluto. Eu dei um passo para trás. Depois outro. Sem tirar os olhos do chão. E foi aí que outro som começou. Mas não era o risco. Era diferente. Mais arrastado. Mais pesado. Vindo de outro lugar. Da parede. À minha direita. Eu virei a luz devagar. Nada. Mas o som continuava. Lento. Como se algo estivesse passando pela madeira por dentro. Se movendo. Acompanhando. Eu dei mais um passo para trás. O som acompanhou. Eu parei. Ele parou. Meu coração estava disparado agora. Alto o suficiente para eu quase não ouvir mais nada. Mas ainda assim, eu ouvi. Um segundo som. Atrás de mim. Mais forte. Mais próximo. Eu não queria virar. Mas virei. Devagar. O corredor estava vazio. As portas abertas. Tudo parado. Mas o ar. O ar estava diferente. Mais frio. Mais pesado. Como se tivesse alguém ali. Parado. Olhando para mim. Eu fiquei alguns segundos sem me mexer. Esperando qualquer coisa acontecer. E então o rádio ligou. De novo. Mas dessa vez não foi na sala. Foi mais perto. Muito mais perto. O som veio do fundo do corredor. Alto. Chiado pesado. Misturado com aquele mesmo padrão irregular. Como várias frequências ao mesmo tempo. Eu senti um aperto no peito. Porque aquilo não era só um rádio ligado. Parecia um chamado. Como se estivesse me puxando. Eu dei um passo no corredor. Contra minha própria vontade. Depois outro. O som aumentava. E junto com ele, vieram as vozes. Não só uma. Várias. Baixas. Sobrepostas. Impossíveis de entender completamente. Mas tinha uma. Uma que se destacava. Mais clara. Mais próxima. Eu continuei andando. Devagar. Até parar no meio do corredor. E então ouvi. Direto. Sem distorção. Sem falha. Agora você ficou. Meu corpo gelou. Porque aquilo não era uma pergunta. Era uma afirmação. E no mesmo instante, uma porta bateu. Forte. Atrás de mim. Eu me virei no reflexo. E vi. A saída. A porta por onde eu entrei. Estava fechada. De novo. Mas dessa vez, eu sabia. Não tinha sido só o vento. O som da porta batendo ainda ecoava quando eu fiquei olhando para ela. Fechada. De novo. Meu corpo reagiu antes de qualquer pensamento. Eu fui direto até a saída, passos rápidos, quase tropeçando no próprio ritmo. Segurei a maçaneta com força e girei. Nada. Trancada. Eu puxei com mais força. A madeira nem mexeu. Tentei de novo, agora usando o ombro, batendo contra a porta. Um impacto seco. Dor. E nada. A porta não cedeu nem um centímetro. Meu coração começou a acelerar ainda mais, mas dessa vez não era só medo. Era a sensação de estar preso.
De verdade. Eu parei por um segundo, tentando controlar a respiração. Pensar. Forçar alguma lógica. Mas não tinha lógica nenhuma ali dentro. Atrás de mim, o chiado do rádio continuava, constante, preenchendo o corredor inteiro. E junto com ele, aquela sensação de que eu não estava sozinho. Eu virei devagar. O corredor parecia mais estreito agora. Mais escuro. Mesmo com a luz entrando pelas frestas. As portas dos quartos estavam abertas. Mas o interior deles parecia diferente. Mais profundo. Mais escuro do que antes. Como se a casa tivesse mudado. Eu dei um passo para trás, me afastando da porta. E foi aí que ouvi um som pesado. Vindo do quarto onde eu tinha visto as marcas. O mesmo quarto. O mesmo lugar. Um arrastar. Mais forte agora. Mais claro. Como algo sendo puxado pelo chão. Eu congelei. O som continuou. Lento. Pesado. Indo em direção ao corredor. Indo em direção a mim. Minha respiração ficou curta. Eu não conseguia desviar o olhar da porta do quarto. Era como se meu corpo inteiro estivesse esperando aquilo abrir. E então... parou. Silêncio absoluto. Por um segundo. 2. 3. Nada. E então o rádio mudou. O chiado diminuiu. Como antes. Como se estivesse abrindo espaço. E a voz voltou. Mas dessa vez, mais próxima do que nunca. Você viu. Eu senti um frio atravessar o corpo inteiro. A voz continuou. Calma. Sem pressa. Ele também viu. Minha garganta secou. Eu não conseguia responder. Nem me mexer. Nem pensar direito. E então veio a frase que fez tudo piorar. Mas ele tentou sair. O rádio estalou alto. A luz piscou forte. E no mesmo instante, a porta do quarto se abriu. Devagar. Sozinha. Um rangido longo. Arrastado. Eu não consegui desviar o olhar. O interior do quarto estava escuro. Muito mais escuro do que antes. Como se a luz não entrasse mais ali. E então eu vi. No chão. As marcas. Aquelas mesmas marcas de antes. Só que agora, elas estavam se movendo. Lentamente. Como se algo invisível estivesse sendo arrastado de novo. Refazendo o caminho. Da parede. Até a porta. Até o corredor. Até mim. Eu dei um passo para trás. Instintivo. Mas o movimento no chão continuou. Mais rápido agora. Mais agressivo. O som do arrasto aumentou. Pesado. Forçado. E parou. Exatamente na entrada do quarto. Bem na linha do corredor. Bem na minha frente. O silêncio voltou. Mas não ficou. Porque dessa vez veio outra coisa. Um som novo. Respiração. Baixa. Arrastada. Como se estivesse vindo de algo muito perto. Eu não conseguia ver nada. Mas eu sentia. Sentia que tinha algo ali. Na minha frente. Entre o quarto e o corredor. Parado. Eu tentei recuar mais um passo. Mas parei. Porque percebi uma coisa. O chiado tinha sumido completamente. O rádio estava mudo. E quando o rádio ficava mudo, era quando algo ia acontecer. A respiração parou. O silêncio ficou absoluto. Pesado. Sufocante. E então, bem perto do meu ouvido, eu ouvi. Agora você não sai. Meu corpo reagiu na hora. Eu me virei com tudo. Mas não tinha nada. Nada atrás de mim. Nada no corredor. Nada em lugar nenhum. Mas a porta de saída
continuava fechada. E dessa vez, eu sabia. Não era só a casa me prendendo. Tinha algo ali dentro comigo. E aquilo não queria me deixar sair. Depois que aquela voz falou no meu ouvido, alguma coisa mudou. Não foi só a sensação. Foi o lugar. Eu demorei alguns segundos para perceber, mas quando percebi, meu corpo inteiro travou. O corredor não era mais o mesmo. Eu estava no mesmo ponto, na mesma posição, mas tudo parecia diferente. Mais longo. Mais estreito. As paredes pareciam mais distantes, como se tivessem se movido sem eu notar. A porta de saída ainda estava lá. Mas parecia mais longe. Muito mais longe do que deveria. Eu respirei fundo, tentando não entrar em pânico. É a mesma casa, eu pensei. Mas não parecia. Nada parecia. Eu dei um passo na direção da saída. O som do meu pé no chão ecoou diferente. Mais fundo. Como se o espaço fosse maior. Eu dei outro passo. E outro. Mas a porta não parecia chegar mais perto. Meu estômago começou a revirar. Aquilo não era normal. Não era possível. Eu parei. Olhei ao redor. As portas dos quartos ainda estavam ali. Mas não eram mais as mesmas. Estavam abertas demais. Escuras demais. Fundas demais. Como se não fossem só quartos. Como se fossem outra coisa. Eu desviei o olhar rápido. Não queria olhar para dentro. Não queria ver o que tinha lá. Mas foi inevitável. Um movimento. Rápido. Dentro de um dos quartos. No canto do meu campo de visão. Eu virei a cabeça na hora. Nada. Só escuridão. Mas eu tinha visto. Eu tinha certeza. Algo tinha se movido ali dentro. Meu coração começou a bater mais forte. Eu tentei ignorar. Foquei na porta de saída. Só sai daqui, eu pensei. Só sai. Eu comecei a andar de novo. Mais rápido. Sem olhar para os lados. Mas o som voltou. Aquele arrastar. Agora atrás de mim. Acompanhando. No mesmo ritmo dos meus passos. Eu acelerei. O som acelerou. Eu parei. O som parou. Silêncio. Eu fechei os olhos por um segundo. Tentando manter o controle. Mas quando abri de novo, a porta não estava mais lá. Meu corpo gelou na hora. O corredor continuava. Mas a saída sumiu. No lugar dela, só tinha mais parede. Mais madeira. Mais marcas. Eu senti um aperto no peito. Forte. Pesado. Agora não tinha mais dúvida. Eu não estava só preso. Eu não estava mais na mesma casa. Aquilo tinha mudado. Ou eu tinha sido levado para outro lugar. E o pior, eu não sabia como sair. Atrás de mim, o som voltou. Mais perto. Muito mais perto. Eu virei devagar. E dessa vez, eu vi. Não claramente. Não completamente. Mas vi. Algo no chão. Uma forma escura. Arrastada. Se movendo lentamente. Como se estivesse tentando se levantar. Como se estivesse tentando chegar mais perto. Meu corpo travou. Eu não consegui correr. Não consegui gritar. Só ficar ali. Olhando. A forma parou. Por um segundo. E então se moveu de novo. Mais rápido. Direto na minha direção. Eu dei um passo para trás. Outro. Mas não adiantava. O espaço não fazia sentido. Nada fazia sentido. E então o rádio voltou. Mas não de um lugar só. De todos os lados. O chiado explodiu ao mesmo tempo. Alto. Insuportável. Como se estivesse dentro da minha cabeça.
Eu levei as mãos aos ouvidos. Mas não adiantava. O som não vinha de fora. Vinha de dentro. E no meio daquele caos, a voz. Clara. Direta. Sem falha. Agora você vê. A forma no chão parou de novo. E começou a se levantar. Lentamente. Como se não tivesse feito isso há muito tempo. Como se o próprio corpo não respondesse direito. Eu dei mais um passo para trás. Mas senti algo nas minhas costas. Parede. Eu encostei. Sem ter percebido quando cheguei ali. Eu não tinha mais para onde ir. A forma continuou se levantando. Mais definida agora. Mais próxima. Ainda escura. Ainda errada. Mas claramente humana. Ou o que restava de uma. Minha respiração travou. E a voz falou mais uma vez. Mais baixa. Mais próxima. Quase como um sussurro. Ele também viu isso. A coisa inclinou levemente o que parecia ser a cabeça. Na minha direção. E então deu o primeiro passo. Eu não consegui me mexer quando aquela coisa deu o primeiro passo na minha direção. Não foi só medo. Foi como se meu corpo tivesse perdido a ordem de funcionar. O corredor parecia mais apertado agora, como se as paredes tivessem se fechado alguns centímetros de cada lado. O ar estava mais pesado, difícil de puxar. Cada respiração parecia incompleta. A forma no chão continuava vindo. Não rápido. Mas constante. Sem pressa. Como se tivesse certeza de que não precisava correr. Eu tentei desviar o olhar, mas não consegui. Era impossível ignorar. A silhueta estava mais clara agora, embora ainda deformada. Não parecia inteira. Era como se estivesse sendo reconstruída enquanto se movia. Partes dela faltavam e voltavam, como interferência de imagem, só que no mundo real. E o pior não era isso. O pior era a sensação de reconhecimento. Como se aquilo me conhecesse. Como se já tivesse me visto antes. Eu encostei mais forte na parede atrás de mim, procurando algum espaço, alguma saída que não existia. Meus olhos correram pelo corredor mais uma vez, mesmo sabendo que não ia mudar nada. A porta de saída continuava desaparecida. No lugar dela, só madeira. Só parede. Só marcas. As mesmas marcas. Você não sai. Ele tentou. Ele ficou. As frases pareciam mais visíveis agora, como se tivessem sido recém-riscadas de novo, por cima das antigas. A coisa parou a alguns metros de mim. E ficou ali. Parada. O rádio voltou. Mas não como antes. Não era chiado simples. Era como se todas as frequências da fazenda estivessem ligadas ao mesmo tempo. Um som impossível de organizar. Alto demais. Caótico demais. E dentro disso tudo, a voz. Mais clara. Mais próxima. Ele chegou igual você. Meu estômago apertou. Achou que era só curiosidade. A silhueta inclinou o que parecia ser o corpo. Um movimento lento. Depois achou que dava para sair. Silêncio curto. E então? Depois ele entendeu. Meu corpo gelou mais ainda quando ouvi isso. Porque eu não queria entender. Mas já estava entendendo. A coisa deu mais um passo. Agora estava perto o suficiente para eu sentir algo estranho no ar. Não um cheiro exatamente. Mas como pressão. Como se o ambiente estivesse sendo forçado a existir em volta dela. Eu não sabia mais se era real ou não. Mas eu sentia. E isso era o pior. Eu engoli seco. Minha mão foi instintivamente até a maçaneta da porta atrás de mim, mesmo sabendo que não ia abrir. Girei. Nada. Tentei de novo. Nada. A coisa parou. Como se tivesse percebido. O rádio desligou de novo. Silêncio total. E nesse silêncio, a voz veio sem nenhum aparelho. Sem rádio.
Sem distorção. Direto. Ele não saiu pela porta. Eu congelei. Ele saiu quando aceitou. Meu coração disparou. Aceitou o quê? A coisa inclinou mais a cabeça. E então deu mais um passo. Agora estava perto demais. Perto o suficiente para eu perceber algo que fez meu corpo inteiro travar de vez. Não era só uma forma. Não era só uma sombra. Tinha detalhes. Fragmentos. Como se estivesse tentando manter uma forma humana, mas falhando. E dentro disso, algo familiar. Muito familiar. Um pedaço de roupa. Sujo. Velho. Como alguém que trabalha em fazenda. Eu senti um nó na garganta. Porque aquilo não era só um aviso. Não era só uma presença. Era alguém. Ou pelo menos, alguém que já foi. A voz voltou, agora quase como um sussurro direto na minha cabeça. Agora você entende por que o rádio fala. A coisa parou completamente na minha frente. E pela primeira vez, eu senti que ela não estava me atacando. Estava esperando. Como se algo ainda estivesse faltando. Como se eu ainda não tivesse chegado no mesmo ponto que o outro chegou. E então, o rádio ligou de novo. Mas dessa vez, ele não estava na casa. Estava dentro de mim. Quando o rádio ligou dentro de mim, eu soube que alguma coisa tinha passado de um limite que eu nem sabia que existia. Não era som vindo de fora. Não era chiado no ar. Era direto na minha cabeça. Como se alguém tivesse colocado aquele ruído dentro dos meus pensamentos e girado o volume até quase estourar tudo. Eu levei as mãos à cabeça no reflexo, pressionando as têmporas, tentando bloquear aquilo. Mas não adiantava. O som não tinha direção. Não tinha origem. Era como se eu tivesse virado o próprio rádio. E no meio desse caos mental, a voz voltou. Calma. Controlada. Como se agora tivesse certeza de que eu estava ouvindo. Ele também ouviu assim. Meu corpo travou mais ainda. A coisa na minha frente não se mexia. Estava parada. Me observando. Ou o que quer que aquilo fosse. Eu não conseguia mais diferenciar onde terminava o corredor e onde começava aquilo. O espaço parecia instável. Como se a casa respirasse. A voz continuou. Ele achou que era aviso. Uma pausa curta. Depois achou que era erro. Eu tentei engolir seco, mas minha garganta estava seca demais. Até perceber que era convite. A palavra ficou pesada. Convite. Aquilo não fazia sentido. Nada fazia sentido. Mas, ao mesmo tempo, tudo começava a se encaixar de um jeito errado. As marcas na madeira. As frases repetidas. O rádio que sabia demais. Aquela coisa na minha frente. Eu não estava lidando com uma casa. Nem com um rádio. Eu estava lidando com um ciclo. A coisa se moveu de novo. Um passo só. Mas agora eu vi mais claramente. Não era uma caminhada normal. Era como se cada movimento custasse alguma coisa. Como se o corpo estivesse sendo puxado de volta para a forma a cada passo. E mesmo assim, continuava. Eu senti minhas costas encostadas na parede. Sem saída. Sem espaço. Sem opção. E o pior pensamento veio sozinho. Se ele saiu, como? A voz respondeu antes de eu terminar de pensar. Ele não saiu inteiro. Eu congelei. O rádio na minha cabeça aumentou de novo. Chiado puro. Violento. Quase como se estivesse tentando apagar qualquer outro pensamento. A coisa inclinou um pouco o corpo. E então, apontou para o chão. Eu olhei sem querer. E vi. As marcas. Agora elas não estavam só no chão. Subiam pela parede. Como se tivessem sido feitas enquanto algo se arrastava para cima. Ou para fora. Eu senti um frio absurdo. Porque aquilo não era só repetição. Era tentativa.
Tentativa de fuga. Tentativa de sair. E falha. Sempre falha. A voz ficou mais baixa. Quase íntima. Ele tentou sair pela mesma forma que você está tentando agora. Meu corpo inteiro ficou rígido. Eu nem tinha tentado sair ainda. Mas aquilo já sabia. A coisa deu mais um passo. Agora estava tão perto que eu podia sentir a presença dela como pressão no ar. E então aconteceu algo estranho. O rádio dentro da minha cabeça mudou. O chiado começou a diminuir. Como se algo estivesse ajustando a frequência. E, por um segundo, tudo ficou claro demais. Silêncio perfeito. Sem som nenhum. Sem voz. Sem nada. Foi pior. Porque nesse silêncio, eu ouvi outra coisa. Minha própria respiração. E uma segunda respiração. Bem próxima. Parada comigo. Eu não quis virar. Mas virei. Devagar. E vi. Não uma figura completa. Não ainda. Mas uma forma mais definida. E no meio dela, algo impossível de ignorar. Consciência. Não era só movimento. Era percepção. Ela estava olhando para mim. De volta. E pela primeira vez, eu senti que não era só eu tentando entender aquilo. Aquilo também estava me entendendo. O silêncio acabou. O rádio voltou. Mas agora vinha junto com uma frase final, clara demais. Agora você escolhe o próximo. A frase ficou ecoando mesmo depois que a voz sumiu. Agora você escolhe o próximo. Mas eu não tinha escolha nenhuma. Eu estava encostado na parede, preso entre aquilo na minha frente e uma casa que não tinha mais saída. O corredor parecia menor agora, como se tivesse se fechado ainda mais depois da frase. A coisa continuava ali. Me observando. Sem pressa. Sem agressividade direta. Só, esperando. O rádio na minha cabeça voltou em um nível mais baixo, quase como um ruído constante de fundo, mas agora diferente. Organizado demais. Como se tivesse encontrado um padrão. Eu tentei respirar fundo, mas o ar parecia não entrar direito. E então, pela primeira vez desde que tudo começou, eu reparei em algo que tinha ignorado. A coisa não estava tentando me atacar. Não estava avançando de verdade. Ela estava alinhando algo. Como se cada movimento meu estivesse sendo comparado com alguma coisa. Como se ela estivesse esperando eu repetir algo. Ou evitar algo. Eu engoli seco. E olhei de novo para as marcas na parede. Elas estavam mais claras agora. Mais organizadas. Como se tivessem sido refeitas recentemente. E então eu entendi uma coisa que fez meu estômago afundar. As marcas não eram só fuga. Eram instruções. Um padrão. Um caminho. Eu não sabia como, mas eu sabia. Aquilo já tinha sido feito antes. E alguém tinha seguido. Eu olhei para a coisa de novo. E pela primeira vez, ela se mexeu diferente. Não avançou. Só inclinou o corpo. Como se estivesse esperando minha resposta. A voz voltou, mas mais baixa agora. Quase cansada. Ele também chegou nesse ponto. Eu senti um arrepio forte. Ele também viu a escolha. Minha mente tentava correr, mas não tinha para onde ir. Tudo ali dentro parecia circular. Repetir. Voltar. E então eu vi. No chão, perto dos meus pés. Uma nova marca. Recente. Fresca. Como se tivesse sido feita enquanto eu olhava para a coisa. Eu abaixei o olhar lentamente. E li. Saída não é porta. Meu coração acelerou de novo. A frase continuou. Mais abaixo. Saída é aceitação. Eu levantei o olhar rápido. A coisa continuava parada. Mas agora parecia mais estável. Mais completa. Como se estivesse esperando exatamente esse momento.
O rádio dentro da minha cabeça ficou mais forte de novo. E a voz final veio. Sem emoção. Sem ruído. Só verdade. Ele aceitou. Eu senti um peso absurdo no peito. E por isso saiu. Eu olhei ao redor, desesperado. Não tinha mais corredor. Não tinha mais porta. Só aquela casa impossível. E aquela coisa. E então a última frase veio. Antes de tudo mudar de novo. Agora você. Quando a frase terminou, não aconteceu silêncio. Aconteceu ausência. Como se até o som tivesse sido retirado do lugar. Eu não conseguia ouvir mais nada. Nem o rádio na minha cabeça, nem a minha respiração, nem o ambiente ao redor. Era como se o mundo tivesse perdido uma camada inteira de realidade. Só restava aquilo na minha frente. Parado. Esperando. E, pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti que não era mais uma questão de sobreviver ou fugir. Era uma questão de entender o que eu estava prestes a virar. Eu olhei para o chão. As marcas ainda estavam ali. Mas agora não pareciam só riscos. Pareciam um mapa completo. Um ciclo fechado. E eu estava no ponto final. A coisa deu um movimento leve. Não um passo. Mas como um ajuste. Como se estivesse se preparando. E então eu ouvi de novo. Não pelo rádio. Não pela cabeça. Mas de algum lugar que parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele também hesitou. Eu engoli seco. E por isso ficou. A frase fez algo dentro de mim apertar de um jeito estranho. Não era só medo. Era reconhecimento. Como se aquilo não estivesse falando de um desconhecido. Estava falando de alguém que eu podia ter sido. Ou ainda podia ser. Eu olhei para a coisa de novo. E agora ela parecia diferente. Mais definida. Mais humana. Mas ainda errada. Sempre errada. E então eu vi algo que fez tudo parar por um segundo. No peito dela. Ou no que deveria ser o peito. Um objeto. Pequeno. Velho. Um rádio. Idêntico ao da sede antiga. Ligado. Chiando. Mas agora, visível. Eu senti o sangue gelar. Porque aquilo não era só um transmissor. Era um vínculo. A voz voltou. Mais baixa. Quase final. Ele entendeu tarde demais. Eu não conseguia mais mexer o corpo. Mas ainda entendeu. O rádio na coisa começou a mudar de frequência. O chiado ficou mais limpo. Mais organizado. E então, pela primeira vez, uma imagem mental se formou com clareza absurda. Aquela casa. O rádio. A pessoa anterior. Não era só uma história. Era repetição. E eu estava dentro dela. A coisa deu um último movimento. E então parou. Completamente. E a voz final veio. Sem distorção. Sem ruído. Sem dúvida. Agora você entende. Eu fechei os olhos por um segundo. E quando abri, não havia mais corredor. Não havia mais sede antiga. Não havia mais coisa na minha frente. Eu estava de volta na fazenda. Em pé. No meio do pátio. O rádio antigo estava desligado na mesa da sede, à distância. Silencioso. Parado. Como sempre deveria ter estado. O vento passava normal. Os sons da fazenda existiam de novo. Tudo parecia real. Normal. Eu respirei fundo. Mas algo dentro de mim não estava normal. Porque eu ainda sabia. E no silêncio final, eu ouvi. Muito baixo. Quase inexistente. O chiado. Dentro do rádio.